Graça e paz. Feche os seus olhos. Pai bondoso, Pai glorioso, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Pai, eu não preciso rogar pedindo a tua presença, porque ela é muito clara, Pai, nessa noite. Eu não preciso, meu Pai, invocar a tua glória, porque ela já foi manifesta. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na tua casa todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Não tem local melhor do mundo do que estar na tua presença, Pai. Não tem preço, não tem preço. Vale muito mais do que ouro, muito mais do que prata. Algumas pessoas, meu Pai, estão em balneários, em resorts de luxo, nos locais mais lindos desse mundo, mas não conseguem desfrutar do que nós já estamos desfrutando, Senhor, que não pode ser comprado com ouro nem com prata. É sentir o que nós estamos sentindo, é ouvir o que estamos ouvindo. Não tem preço. É mais doce que o mel, é mais lindo do que a beleza, é mais forte do que a força, é mais poderoso do que o poder. É inexplicável a tua presença, a tua glória, a tua majestade, o teu amor, o teu Espírito falando, agindo através de nós e apesar de nós. Pai, é muito bom estar aqui. É muito bom, Pai. Não deixa isso se acabar, Senhor. Que isso venha virar, meu Pai, um estilo de vida. Que isso não venha, Pai, ser apenas na semana de conferência profética, mas venha fazer parte da nossa vida até a entrada nas mansões celestiais. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Creio, Pai, que o Senhor ainda há de falar. Creio, meu Pai, que ainda existe uma palavra profética para ser liberada nessa noite. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa nesse momento esparramar brasas vivas tiradas do teu altar, Senhor, com aquela tenaz que o Senhor utilizou o seu santo anjo, Pai, em Isaías capítulo 6. E que possa, meu Pai, esparramar essas brasas e tocar em cada lábio, em cada vida que aqui se encontra, a começar pelo pregador. Pai, que sejam purificados os nossos pecados, e que nós possamos, meu Pai, sentir mais e mais a tua glória e o teu poder nessa noite. Te peço, meu Pai, que dons venham ser ativados em cada crente que está aqui. Eu te peço que ministérios sejam confirmados nessa noite, e que os dons, meu Pai, possam se fazer notório, Pai, tangível na vida de cada um que aqui se encontra, em nome de Jesus. Sei que Satanás já pulou em retirada, Pai, com tudo que aconteceu aqui, mas eu te peço, meu Pai, derrama mais. Queremos mais da tua glória, queremos mais do teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amada noiva do Cordeiro, líderes de célula, pastores aqui presentes, e minhas duas filhas que estavam prostradas orando, e eu estava quase chorando aqui, porque eu vi uma reportagem que dizia que, e se você ganhasse na Mega Sena, o que é que você faria? E aí um homem, na minha pequena compreensão, muito sábio, ele disse: bem, eu vou dar um conselho para aqueles possíveis ganhadores da Mega da Virada, 300 milhões. Se você aplicar em ativos uma parte, ativos, fixos, renda fixa, e 70% você contratar uma empresa de renda variável que possa gerenciar isso para você, você possivelmente vai ter por ano uns 9 milhões de reais a mais em sua conta. Significa dizer que a sua geração, segunda, terceira e quarta, não vai ter mais problema financeiro.
Quando ele falou aquilo, meu coração palpitou por dentro. Disse, meu Deus do céu, 300 mil milhões de reais pode mudar a primeira, segunda e terceira geração. Eu digo, pô, Deus, por que eu não ganho esse dinheiro? Eu mudo a geração de toda a minha família, a geração de Emily e Nicole, seus filhos, os filhos dos seus filhos. Aí Jesus olhou para mim, deixa de ser bobo, rapaz, tu já mudou. Aí eu disse, não entendi. Ele disse, a partir do momento que você entregou sua vida para mim, Paulo, eu te dei uma nova geração. Você não entendeu? Você não precisa da mega sena da virada, porque você precisa da minha glória e do meu poder, porque eu velo pelo que falo, eu mudo gerações. Se você crê nisso, expresse essa revelação de uma salva de palmas para Ele. Ele é bom, Ele é glorioso, Ele é bondoso. Eu pensei até em jogar na mega da virada, mas depois dessa eu desisti. Diria pastor Luiz Hermínio, não se diz isso numa igreja evangélica, né? Mas eu disse, pastor, eu disse. Bem, irmãos, está aqui pastor Francisco, que eu tenho um carinho, sua esposa, estão ali sentadinhos. Eu acho que Francisco vai me ajudar muito hoje, viu, Francisco? Para que o Espírito Santo colocou em meu coração. Bem, irmãos, gostaria que os irmãos que trouxeram suas Bíblias abram-a comigo lá no livro de Éfeso, carta de Paulo à igreja de Efésios, no capítulo de número 4, e leiamos o verso de número 11. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos passear por ela hoje. De antemão quero dizer para vocês, me deu até vontade de não pregar hoje, diante de tudo que está acontecendo aqui. Por mim ficaria na mensagem, né? O sangue que clama. A gente ficaria aqui a noite toda, amém? Mas eu tenho que pregar, né? Tem que pregar, né, Magal? Vamos lá. Já vou dar uma mensagem subliminar para Magal. Prepara o café depois. Tem pastor Francisco ali. Júnior Teté começa a orar por mim. Vi Tess se quebrando aqui na frente, fiquei feliz. Os brutos também se quebram, né, Tess? Em nome de Jesus. Antes de começar a leitura, eu quero agradecer também a vida do... Ontem eu tive uma coisa interessante. Eu ia romper com a minha família. Lene preparou, realizou o sonho dela, né? Fazer a cesta para a família, né? A ceia da família, estava super... uma perspectiva só. Eu disse, bem, quando terminar o culto a gente reúne toda a família e vamos louvar a Deus, né? Engrandecer, um momento em família. E parece que Deus quebrou o protocolo, quebrou a minha agenda, rasgou o meu planejamento. E a lenda viva, a mãe, o pai, né, da nossa pastora Albânia Simeão, né? Simeão, chegou para mim do nada e disse: o senhor gostaria de ir para minha casa, né? Para ceia. Eu disse, uau, a lenda viva me chamando, né? Você não, para esse homem, eu vou até pagar preço, né? Eu não quero entrar pagando preço, não. Olhei para a Lene, se vai dar problema, né? Que eu combinei uma coisa, agora vai dar outra totalmente diferente. Se for de Deus, Lene diz sim. Se for do inimigo, Lene diz não. Estou brincando, viu, irmão? E aí foi falar com Valdilene disse: olha, meu amor, o irmão Armando, já botei, né? O irmão Armando, já não falei lenda viva, falei irmão Armando, o tom engrossou, né? Só o irmão Armando convidou para a gente fazer uma bela ceia na casa dele. Aí eu tive que potencializar o texto, né? Então o que você preparou sobra para amanhã. Isso já é provisão de Deus. Aí quando eu disse isso, a mensagem entrou. Ela disse, então vamos. Fui. Pastor Vanderlei foi na frente, né? Eu disse, pronto. Foi embora. O diabo quis roubar a minha paz, colocando alguns endemoniados no meu caminho. Mas o Espírito Santo soprou todos eles.
me deu uma paciência que eu não tive, Francisco, no posto, e eu cheguei sã e salvo na casa do irmão Armando. Ao chegar lá foi maravilhoso, porque quantos acreditam que Deus faz milagres aqui? Digam amém. Você acredita mesmo? Acredita mesmo? Então, se você acredita, acredite. Eu sou alérgico crônico a camarão. Se eu comer camarão, desmaio, literalmente. Vou para o hospital. Mas o meu anjo se esqueceu de dizer isso para o irmão Armando. E o irmão Armando fez uma comida com camarão. Eu olhei na mesa, olho grande. Eu disse, vou comer de tudo, é claro, né? Boca livre. Diria meu amigo Francisco, no pólvora alheia é mais fácil, mais gostosa, né, Francisco? Vou atirar que a pólvora me convidou porque quis. E eu, vamos comer. E coloquei o camarão. Realmente eu senti algo estranho. Vai ter algo estranho na comida, mas eu disse, deve ser bênção do Senhor. Daqui a pouco meu anjo entra em ação. O nome dele é Valdilene de Menezes Alves. Diz, Paulo, não come não porque tem camarão. Eu digo, pronto, se eu disser para ela que comi, pronto, vai estragar a noite, né? Mas eu comi, glorifiquei o Senhor, dei glória a Deus, não desmaiei, não fechou, como é que chama? Glote, não fechou o glote, e eu estou aqui hoje dando glória a Deus, diga amém. Então a partir de hoje, quem tiver camarão me convide. Bem, vamos agora para aquilo que o Espírito Santo me colocou, né? Efésios capítulo 4, verso de número 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, na minha versão, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Só aí esse versículo já pagava o preço, mas ele continua dizendo assim: até que todos que estão aqui nessa noite cheguemos à unidade da fé. Essa expressão, se eu fosse você, eu grifaria unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Que coisa linda! À medida da estatura completa de Cristo Jesus. Mas o versículo não para por aí. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o meu Senhor e o teu Salvador. Deixe sua Bíblia aberta aqui e olhe bem para mim. Deixe cativo seus pensamentos, aquilo que o Espírito Santo vai falar nessa noite de direção profética para a minha vida e para a sua vida. Assim como eu, Francisco, pastora Tati, pastora Lene, pastora Albânia, nós tentamos ver uma visão para a igreja e adotamos um modelo, um método, uma estratégia chamada ganhar, consolidar, discipular e enviar. Digam amém. Fazemos calendário anual da igreja, e é lícito isso, óbvio. O que fazer, como fazer, quando fazer e quem vai fazer. Nos programamos com uma finalidade, com uma intenção até nobre: fazer com que a igreja cresça em quantidade e em qualidade.
Temos escola de líderes. Lidere 1, lidere 2, lidere 3, avance, consolidação. E às vezes, sem querer, a gente coloca uma estratégia, um método acima de critérios bíblicos de edificação e crescimento da igreja. A igreja nunca precisou de estratégia, embora ela seja lícita, embora a gente adote. Mas as estratégias que nós criamos ao longo dos anos para a igreja, tanto mundial e brasileira, como ministérios de libertação, dentre outros, eles têm a sua eficácia, mas não têm sua eficiência. Porque, me perdoe, irmãos, aquilo que eu estou dizendo para vocês, Deus, Ele deixou um manual, Ele deixou um método, e o método de Deus não falha, a estratégia de Deus é eficiente. A Bíblia, ela não está presa a tempo, espaço e circunstância. Uma verdade bíblica, ela vale para eras, estações, circunstâncias e tempos. Digam amém. E o Espírito Santo colocou em meu coração algo que eu tenho clamado ao longo dos anos, Francisco. Como fazer a igreja crescer? Como transformar pessoas que estão olhando aqui para mim nesse momento em pessoas maduras na fé, que cresçam num cristianismo saudável, pessoas que têm uma espiritualidade emocionalmente saudável, como pastor? A resposta sempre esteve ao nosso alcance. A Bíblia diz: Deus fez as coisas simples, Francisco, mas nós criamos muitas invenções. E eu quero dizer para o pastor Vanderlei e para a pastora Albânia, e espero não ser prepotente naquilo que eu vou falar, e espero que meu pastor me perdoe, e se ele não me perdoar, a má notícia, ele que vai ter que me aturar no céu pela eternidade, irmão. Então é bom o pastor me perdoar, e já estou pedindo perdão daquilo que eu vou falar. Talvez, meu pastor, aquilo que nós nos programamos, eu, o senhor Clefson, Albânia, Adriana, Valdilene, possa ser que seja desconstruído agora, mas Deus complica, depois descomplica, para depois explicar por que complicou ou por que destruiu o nosso agendamento. Mas aqui, irmãos, tem um critério, tem um princípio que vai mover e que tem que mover não só a igreja Ebenezer, como a igreja Vida Plena, como qualquer igreja em qualquer parte do mundo ou do globo chamado Terra. Repitam comigo: os 5 ministérios. Pastor Francisco, pastor Vanderlei, pastor Paulo Roberto. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia tanto fala para quem ouve como para quem prega. E evangelho bom é aquele que você é pregado para depois pregar. Então o que eu vou falar aqui também vai nortear a amada noiva do Cordeiro que está em Camaragibe, que tem por nome Igreja Ebenezer, base 3. E o texto diz o seguinte: que Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, e eu gosto de conceituar soberania com um jargão ou com um clichê que eu tenho falado sempre, mas é uma verdade soberana. Deus faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer, com quem quer e da maneira que quer. Ele não precisa prestar satisfação a ninguém, porque Ele é soberano, diga amém. E na sua soberania, que é fazer como quer e escolher a quem quer, aqui nessa igreja, com todos aqueles que estão olhando para mim, Deus chamou você, uns, para serem, diz o texto,
e eu quero ser fidedigno ao texto, Ele mesmo escolheu uns para apóstolos, outros, aleluia, para profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Diga amém. Pastor Vanderlei, pastor Albânia, me perdoem, pastor Francisco, a igreja nunca vai crescer na estatura de Cristo, em maturidade cristã, se ela não for governada por esses 5 ministérios. Pastor Vanderlei, nós fazemos muito e produzimos pouco, porque damos ênfase a um princípio dos elementos que edifica a igreja. A ênfase está no pastor. A igreja de Cristo, ela não é pastoral, ela é ministerial, e ela tem que se mover nos 5 ministérios. E quando eu li isso, eu entendi por revelação profética o que Levíticos capítulo 21 diz sobre o sacerdócio. Olhem bem para mim. Diz o texto que o sacerdote, ele não pode ser anão. Aqui, ó. Anão é aquele que não cresce. Se a igreja, ela não trabalha nos 5 ministérios, ela não cresce. É por isso que a tua célula, é por isso que muitas igrejas não crescem hoje no mundo, porque não estão pautadas na revelação profética dos 5 ministérios. Olhe bem para mim aqui, por favor. Cada ministério, ele tem um propósito específico. Pastor, apóstolo, profeta, pastores e mestres não são cargos, são funções. Não é título, é propósito. Não é hierarquia eclesiástica, é funcionabilidade do corpo de Cristo. Diga amém. A boa notícia, olha para a pessoa que está ao seu lado, por favor. Você pode estar olhando para um profeta. Não, foi pouco. Você pode estar olhando para o mestre aí. Você pode estar olhando para um grande pastor aí. Você pode estar olhando para o evangelista. Aleluia. Aleluia. Pastor, e o que é que esse povo faz? Eu não preciso ter um curso em Harvard ou de teologia para entender que pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que apacenta. Pastor tem que andar pelo menos com 3 coisas: vara, cajado e óleo. Vara, tu sabe para quê? Não sabe, irmão? Eu tenho que explicar isso. Isso não é mensagem subliminar, não. Você sabe, de vez em quando. Aqui não, em outras igrejas, é claro. Eu não sei, Francisco, na sua igreja, mas de vez em quando aparecem ovelhas indóceis, não é isso? Aqui não, mas lá em Camaragibe tem algumas que eu poderia fazer uma transferência para o Senhor, tá bom? Umas ovelhas indóceis. Mas o pastor, ele vai usar o quê? A vara, para corrigir a ovelha. Mas o pastor também, ele vai usar cajado, para proteger a ovelha. Mas o pastor também, ele usa o óleo para curar a ovelha. Diga amém. Quantos pastores eu estou olhando aqui nessa noite? Olha para o irmão que está ao teu lado e diz assim: pode ser você. Aleluia. Agora, me ouçam bem. Fizemos um planejamento estratégico anual da igreja,
Mas eu tenho uma notícia para dizer para vocês. Não leiam para a gente ganhar tempo, mas no mesmo livro de Efésios, capítulo 2, verso 20, diz que o fundamento, olha para mim aqui, o fundamento da igreja está nos apóstolos e na profecia. Você não entendeu, né? O ministério apostólico e o ministério profético, ele vai apontar a direção que a igreja Ebenezer tem que tomar nesse ano. Aleluia! Olha para mim aqui. Vocês viram essa menina falando em línguas estranhas? A igreja aqui, Pastor Vanderlei Barbosa, é nesse momento que vai sair as direções para o seu ministério, em nome de Jesus. O profético tem que nortear a tomada de decisão do seu ministério. Não são as circunstâncias, não é a pandemia, nem tampouco a necessidade da igreja, mas é a revelação que vem do céu. Diga amém. É a profecia que vai apontar. E eu creio que tem pessoas aqui que estão olhando para mim nesse momento, que o Espírito Santo, através da unção profética, coloca impressões no teu homem interior, notas no teu espírito, para ser liberado para a direção da igreja, em nome de Jesus. Então olha para a pessoa que está ao teu lado, quem sabe essa pessoa é você. Aleluia. Eu tenho uma revelação para o pastor Vanderlei agora. Depois o senhor me corrige no privado, porque eu aprendi que se elogia em público, não é, Francisco? E se corrige no secreto. Quando descer o senhor me corrige. O senhor não é só pastor, o senhor é um apóstolo. Pastor, o que é apóstolo? Eu não quero entrar em questões teológicas aqui. Eu não quero falar de apóstolos de doutrinação e de revelação de textos sagrados, porque esse tipo de apóstolo fechou no cânon bíblico. Eu quero falar no ministério apostólico, que continua, é eterno e só acaba no céu. Esse ministério, este homem tem. O apóstolo, na perspectiva que eu estou dizendo nessa noite, é alguém que abre ministérios, planta igrejas e cuida de pastores. Pastor Vanderlei Barbosa e, por consequência, pastora Albânia, não tenho que dizer isso que eu acho bonito, Simeão. Eu achei bonito isso. Eu adorei Simeão. Não sei de onde veio nem para onde vai. Simeão. Você vai restaurar ministérios. O café de pastores não veio das emoções corrompidas do homem natural Vanderlei, mas o cajado e pão veio do homem sobrenatural que habita o Espírito Santo no coração de vocês. Sou um apóstolo. Quantos aqui reconhecem esse dom na vida desse homem? Levante sua mão e dê glória a Deus. Nem é carne nem sangue que te revela, pastor Vanderlei Barjonas, mas o Espírito Santo de Deus. Agora a pergunta que eu quero falar para você: será que só o pastor Vanderlei tem esse ministério? Olha para quem está do teu lado e diz assim: essa pessoa também pode ser você. Olhe para mim aqui. O profético direciona, o apóstolo planta, consolida, o pastor cuida, e o evangelista. Esse ministério é lindo. É aquele ministério que é a extensão, é os pés daqueles que anunciam coisas boas.
aquela pessoa que ama vidas, que o seu coração não bate como um coração normal. Enquanto um coração normal bate tum, 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 o dessa pessoa bate assim: almas, 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 almas. Ela vive, sonha, prega, respira por vidas. Essa pessoa é muito útil na extensão do reino. Agora olhe bem para mim aqui. Quantos ministérios são? Não ouvi. Quantos ministérios são? Quantos dedos tem na sua mão? Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma coisa? Por quê? Ei, olha para mim. Possa ser que os 5 ministérios seja a mão de Deus operando no seio da igreja. Eu vi uma ilustração na internet, não foi minha. Olha que eu tenho muita precaução com o que eu vejo na internet, mas eu gostei. Eu quero compartilhar com vocês. Faz assim, por favor. É o polegar, não é isso? E o polegar, ele simboliza o ministério apostólico. Você já notou que sem o polegar ficaria difícil você manusear alguma coisa? Sim ou não? É óbvio. Até para você fazer uma cirurgia, para você pintar, sem o polegar ficaria difícil. Agora olhem bem para mim. O polegar toca nos 4 dedos, não toca? Porque o apóstolo toca nos 4 ministérios. Senhor. O indicador, ele é o ministério profético. É aquele pastor Vanderlei que na tomada de decisão do seu ministério, Francisco, Tatiana, é a profecia que vai apontar a direção, os campos mais verdes, o caminho mais rápido. A direção de Deus para a tua vida está no ministério profético. Agora, se você pegar o indicador, ele é o mais longo, não é isso? O do meio, não é isso? Do meio. Ele é mais longo. Ele é o ministério do evangelista, porque ele sai das 4 paredes da igreja. Ele vai mais longe. Ele toca mais profundo. O dedo anelar. Isso aqui é minha cara. É o dedo da aliança, do comprometimento, do cuidado. É o ministério pastoral. Gente, quem é pastor? Vou puxar a sardinha para mim agora, né? Para o meu ministério. O pastor, ele sente o que o outro sente. O pastor, ele tem a facilidade ele chora com o que chora, ele ouve, ele aconselha, ele vai na casa, ele visita, ele vai no hospital. Ele é a aliança do céu com a noiva. Eu vi uma pessoa dizendo, pastor, que é o ministério apostólico e o ministério profético que governa. Eu disse: não entendeu, é o pastor. Por isso que Jesus é chamado do pastor dos pastores. Por isso que o governo está no ministério pastoral. Não porque ele seja o maior, mas por causa da função do reino de Deus. E o último, pastor, o dedo midinho. Eu gostei quando a menina fez isso. Não sei se vocês fazem, mas de vez em quando eu faço. Você pega o dedo midinho e faz assim, né? No ouvido. A lenda está rindo porque faz também. Eu vi o sorriso de Tiago de máscara também. É o ministério da pedagogia do céu, do ensino. Porque ele tira a cera do ouvido. Ele faz você entender as verdades bíblicas de uma forma mais prudente e contundente. Esse ministério tem coerência e coesão, porque ele traz verdades que não está na letra,
mas traz verdades do céu para a terra. E o que a igreja Ebenezer precisa? Se mover, agir, planejar, edificar, consolidar os 5 ministérios em nome de Jesus. Você vai conhecer mais a Deus. Meninos se transformarão em adultos, digam amém. Fracos em fortes, digam amém. Carnais e espirituais, digam amém. Vai acabar o problema nessa igreja de menino. Pastor Vanderlei, pastor Francisco, pastora Tatiana e pastor Albânia, Helene, por tabela, por ser minha esposa. Francisco sempre esteve aqui, Francisco. É a gente que complica. Nos cansamos, nos sobrecarregamos, porque queremos fazer tudo sozinho. Está na hora da igreja brasileira, da igreja Ebenezer, da igreja Vida Plena, atingir a estatura de varão perfeito, de ter um crescimento saudável, de ter espiritualidade santa, de ser uma igreja que cresce, de ser uma igreja relevante, que cresça na unidade da fé, digam amém. Para que isso, pastor? Se houver os 5 ministérios. Então vou convidar, pastor, o senhor, Francisco, Albânia, desculpa, é uma linguagem figurada, para juntos estabelecer um programa para a nossa igreja, alicerçada em Efésios capítulo 4. Agiremos, nos movemos, nos direcionamos, baseados no crescimento estratégico do reino de Deus. Eu não vi um amém. A mão. Agora olhe para mim. Só que Deus é muito sábio, Deus é lindo. Ele deu os ministérios, mas Ele deu outra coisa que a gente colocou de lado, porque a gente começou a potencializar estratégias, métodos e crescimento de igreja. E aí o Espírito Santo nos convida nessa noite a abrir no livro da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a primeira. Você vai ler comigo o capítulo 4 e o capítulo 5. Só para mim saber que vocês estão gostando, digam glória a Deus. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 4 e 5. Nicolinha, fique sentada, meu amor. Isso, princesa. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o quê? Não entendi, mas o Espírito é o quê? Quantos dons há? A diversidade. A diversidade de quê? Não ouvi. Mas o Senhor é? Opa. Há dons e há ministérios. Repitam comigo. Há dons e há ministério. O ministério é para aperfeiçoamento dos santos. É para que você não seja menino. É para que você cresça
se consolide, vire um líder, para que você esteja na estatura de Cristo. Agora os dons, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Eu vou dizer aqui os dons, porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, diga amém. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, diga amém. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, diga amém. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, diga amém. E a outro, a operação de maravilhas, diga amém. E a outro, a profecia, diga amém. E a outro, de discernir os espíritos, diga amém. E a outro, variedade de línguas, diga amém. E a outro, interpretação das línguas, digam amém. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O ministério edifica a igreja. Os dons são ferramentas e presentes do céu para o crescimento da igreja. É por isso, Francisco, me entenda, pastor Vanderlei, que nós ainda não atingimos um número maior, porque focamos na multiplicação de célula, erramos. Focamos num treinamento deficitário de líderes. O foco sempre foi nos ministérios e nos dons. Hoje à noite, eu creio, pela palavra profética, que dons vão ser ativados dentro de você. Pessoas aqui vão ser tocadas pelo Espírito Santo, para quando você colocar a mão sobre os enfermos, eles serem curados em nome de Jesus. Pessoas aqui, quando tiver esse mover de línguas, alguém tem que se levantar nessa igreja a partir de hoje e dar a interpretação delas para a edificação da igreja Ebenezer. Enquanto essa menina estava orando aqui, eu digo: Senhor, nessas línguas que são ininteligíveis ao meu pensamento, existe uma revelação, que se alguém aqui nessa noite entendesse que esses dons foram distribuídos pelo Espírito Santo para cada um que aqui se encontra. Eu não sou menino, e se fosse, é melhor ser menino espiritual do que um adulto carnal. Tem pessoas aqui que, se buscar, você já tem, só precisa ser revelado pelo Espírito Santo para edificar a nossa igreja em nome de Jesus. Quando tiver um avivamento espiritual aqui nesse momento e começar as línguas estranhas como de fogo, e o céu vier à terra em glória e majestade, você se levanta e diz: pastor, eu estou entendendo, claro e audível no meu homem interior, e o Espírito Santo está dizendo isso, está dizendo aquilo, está falando para o pastor Vanderlei, está falando para o Senhor, está apontando a direção. Quantos erros nós não cometemos, pastor, porque os dons não foram ativados? Quantas curas não poderia ser feita nessa igreja se você entendesse que há um dom dentro de você? Eu queria que pastor Vanderlei, Francisco e as duas pastoras me entendessem. Eu não estou desfazendo, pastor, a estratégia, pelo amor de Deus, não estou desfazendo. Tem que ter célula? Tem que ter escola de líderes? Tem. Eu estou dizendo a ênfase. Eu estou falando a direção. A direção da igreja Ebenezer não pode estar pautada nas células.
A direção da igreja tem que estar pautada nos dons e no ministério. É dons e ministério. E que ministério, pastor? Efésios 6, ou melhor, 4 e 11. E que dons? 1 Coríntios, capítulo de número 12. Abram comigo Romanos, capítulo de número 12, versículos de 6 a 8. Meu Deus. Se os irmãos acharam, digam amém. Olha o que Deus está dizendo para a igreja. Gente, eu não vou nem explicar, porque se eu explicar complica, pastor. Tem que ser claro. Olha o que a Bíblia está dizendo para você. Está dizendo para mim, está dizendo para a igreja. Se é ministério que Deus te deu, seja qual for, se é ministério, seja em ministrar, filho. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, glória a Deus. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Olha para mim aqui, Francisco, eu preciso explicar isso para a igreja, Francisco. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, levanta a mão. Levanta a mão, reage e diga assim: Senhor, eu recebo. Agora, pastor, como eu sei qual é o meu ministério? Como eu sei qual é o meu dom? Marlis Murro foi muito feliz. Saudosa memória. Aquilo que você se indigna, possivelmente é a tua paixão pessoal. Se você é uma pessoa, eu estou revoltado com a política do Brasil, com a corrupção, você é um profeta, filho. Há profetas aqui, diga amém. Olha, pastor, eu não consigo ver ninguém passar por necessidade que eu abra a minha mão. Eu sou generoso. Precisa dizer alguma coisa, pastor? Seu dom é generosidade, liberalidade. Eu não consigo ver alguém, quando o pastor clamou e estava dizendo assim: o sangue do inocente, seu coração bradou, parece que derreteu-se como cera por dentro. Lágrimas caíram copiosamente. Você sente a dor do outro. Você é evangelista, filho. Você é um ganhador de almas por excelência. Você, quando vê alguém enfermo, você já diz assim: Senhor, eu queria tanto, Pai, orar e as pessoas serem curadas. Eu queria. Você não aceita isso. Eu falo como boca de Deus para você. Você tem o dom da cura dentro de você. Ore. A partir de hoje, se o pastor Vanderlei me autorizar, a igreja Ebenezer Camaragibe vai se mover, agir. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem uma direção profética a partir de hoje. Seja para tocar uma cadeira do lugar. Senhor, é da tua vontade. Me confirme, através da profecia por excelência, que é a Bíblia. É infalível, é inerrante. Mas use boca dos teus profetas na terra, Senhor, para confirmar.
O Antigo Testamento eu não quero nem pregar, senão eu vou voltar para pregar, pastor. Não vou fazer isso. Davi é um exemplo nato. Não perdeu uma. Não perdeu uma. Não era pela força do muque, era pela consulta ao Senhor. Se movia em profecia. Tem algum profeta de Deus? Eu vou. Deus dizia: vai. Eu vou alcançar. Alcança. Eu tenho vitória. Tem vitória. Você vai. Eu já vou começar de hoje. Senhor, é para mim ir para Camaragibe? Se for, eu vou. Mas pela profecia. Ela aponta. Ela não erra. A profecia é a coluna de nuvem de Deus e de fogo. Fogo se vê, fogo se sente, fogo se percebe. A profecia é vista, sentida e percebida. E a gente não se move, pastor, por ela. Nessa pandemia, era para o ministério Francisco da profecia, está em alta, guiando a igreja. E a gente, pastor, ficou perdido, sem saber o que fazer. Se colocava máscara, se fechava a igreja, se não ia. Mas hoje, eu creio que esses ministérios vão ser ativados nessa igreja em nome de Jesus. Irmãos, olhem bem para mim. Eu não quero ser prolixo, nem estar repetindo a mesma coisa. Vocês entenderam? Vocês entenderam mesmo? Se entenderam, vamos fazer a prova dos 9? Sim ou não? Fica de pé. O ministério do louvor vem para cá.